Paz do Senhor, meus irmãos, estamos mais uma vez no nosso podcast Semear, no programa EBC em Foco. É muito bom estar aqui com você para juntos debatermos uma lição muito boa. Já está comigo aqui o pastor Marcílio. Paz do Senhor, ao presbítero Tiago, a todos que estão nos assistindo nesta oportunidade, Deus vos abençoe. Amém. Se você ainda não se inscreveu no nosso podcast, se inscreva, deixe o seu comentário no programa EBC em Foco, que toda semana a gente estará aqui juntos para debatermos uma lição e aprendermos da parte de Deus. Hoje nós iremos estudar a lição de número 6, que tem por título O Filho é igual com o Pai. O texto áureo diz: Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus, capítulo 1, versículo 8. E a verdade prática nos ensina dizendo o seguinte: o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. A leitura bíblica em classe está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30 ao versículo 38. Não vamos ler para não ficar tão extenso o nosso vídeo, você pode estar lendo aí em sua casa. Agora, vamos para o conteúdo da nossa lição. Antes de começarmos no primeiro ponto da lição, como de costume, vamos para a palavra-chave. A nossa palavra-chave hoje é unidade. Pastor Marcílio. Pois bem, queridos irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor a todos. Esta é uma palavra que significa algo único. Ou podemos dizer que esta palavra de unidade diz respeito a uma qualidade que não pode ser dividido. Então, é o que vai nos mostrar nesta lição de hoje. O Filho é igual com o Pai. Pastor Marcílio, no primeiro ponto da lição, nós vamos estudar a doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai. Ideia de Filho, significado teológico, o Filho é Deus. Agora nós iremos conversar um pouco sobre a doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai. Pastor Marcílio, que doutrina é essa? Que relação, né, é essa do Filho com o Pai que a gente vai estudar hoje? Pois bem, nós estamos, meus amados e queridos irmãos, diante de um tema muito maravilhoso. O Filho é igual com o Pai. Então nós já estudamos que Deus é trino. Então aqui nós vamos observar que Jesus, ele é Deus, Deus é Jesus. Porém aqui em substância, em essência, em caráter de natureza, né? O Filho e o Pai possuem suas características, possuem seus atributos individuais, cada um em si. Então nós já falamos que o Pai não é o Filho e o Filho não é o Pai. Porém, nós aprendemos que em substância e em essência, né, Jesus ele é obediente ao Pai. Quando ele diz aqui no versículo 30 do capítulo da nossa leitura bíblica em classe, capítulo 10 de João, eu e o Pai somos um, é porque Jesus mostra esta unidade. E a Bíblia, ela vai mostrar, presbítero Tiago e demais irmãos, a unidade entre o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E através desta unidade, ela também, a Bíblia, vai destacar a harmonia que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje, mais especificamente, nós vamos tratar desta relação, desta igualdade, desta harmonia entre o Pai e o Filho. E essa relação, ela é justamente enfatizada, como nós aprendemos anteriormente e aqui também nesta lição, em todo o Novo Testamento. Então, portanto, nós vamos observar que o Filho aqui vai indicar a identidade entre ele, que é o Filho, e o Pai. Então, o Filho e o Pai, como já falamos, têm a mesma substância, têm a mesma essência. Então, aqui vamos perceber, presbítero Tiago, que o Filho diz respeito à mesma identidade de natureza. Então, nós vamos observar que o Filho é igual ao Pai. Por isso que Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então, aqui quando fala dessa doutrina bíblica
da relação do filho com o pai, nós temos vários diálogos que a Bíblia nos mostra no Novo Testamento. Entre eles está aqui Mateus capítulo 23, versículos 29, quando Jesus está ali, né, censurando os escribas e fariseus, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos judeus, e dizeis: se existisse no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmo testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Então, nós começamos a observar aqui que esse conceito de filho no pensamento judaico implica igualdade com o pai. Tá? É uma ideia, né, de filho na Bíblia, traz a identidade de natureza, como falamos. Isso pode ser visto aqui nesse paralelismo poético do salmista, quando ele diz lá no Salmo 8, verso 4, o seguinte: que é o homem mortal para que te lembre deles? É uma pergunta. E o filho do homem para que o visites? Então, o comentador aqui, pastor Ezequiel Soares, nos mostra que esse paralelismo aqui é sinônimo, né? Em que o poeta diz algo em que seguida repete esse pensamento em outras palavras. Ou seja, a ideia de homem mortal é repetida em filho do homem. Então a Bíblia no Novo Testamento é repleto de exemplos aqui. Outro exemplo que nós encontramos está lá aqui em Mateus 23, 31, né, quando a Bíblia diz assim: assim vós mesmo testificais que sois filho dos que mataram os profetas. Isso porque tanto escribas como fariseus, né, consideravam os matadores dos profetas como seus pais. Então, aqui vai nos mostrar essa ideia, né, de pais e filhos, onde tem um significado teológico de grande importância, quando diz assim: por que Jesus é chamado Filho de Deus no Novo Testamento? É justamente porque ele é o próprio Deus e veio do próprio Deus. Então, nós temos essa unidade, essa qualidade espiritual entre Deus e o Filho entre o Filho e o Pai. Pastor Marcílio, em toda a caminhada de Jesus a gente via essa relação do Filho para com o Pai. Né? Se a gente for olhar aonde Jesus percorreu, tudo aquilo que ele falou, ele sempre mostrava essa ligação, este elo dele para com o Pai. Então, não temos dúvida quando a gente lê a Bíblia, todos os diálogos de Jesus ele mostrava que ele era o Filho de Deus realmente. E essa colocação, né, dele como filho é o que nós vamos continuar sempre batendo na mesma tecla, né, do que nós vamos defender a nossa fé, do subordinacionismo, que nós vamos ver mais na frente, que afirma que Jesus é inferior ao Pai. Só que Jesus ele foi obediente como filho ao Pai em todas as coisas. Desde os 12 anos, ele também foi obediente quando ele estava pregando ali no templo aos doutores da lei, quando seu pai e sua mãe apareceram, né? Quando ele tinha seus 12 anos, como a Bíblia fala, Jesus estava ali ensinando. Não convém fazer as coisas do meu pai, mas ele foi obediente. Ele foi obediente, ele obedeceu a José e a Maria e retornou a Nazaré com eles. Então, tudo isso no sentido de relação, de unidade, como nós falamos, de serviço, né, e não de natureza. Porque de natureza, né, nós observamos que Jesus, como filho, tem a sua natureza, seus atributos, e o Pai, né, tem também seus atributos, né, sua natureza. Então isso em substância e em essência, né, eu e o Pai somos um, disse Jesus. Então entre o Pai e o Filho sempre houve respeito e obediência de Jesus como filho. Porém, nós vamos observar que os testemunhas de Jeová, que é o que nós apregoamos aqui, que é o principal movimento religioso que vai expressar, né, em nossos dias esse pensamento arianista, né, do subordinacionismo, onde eles afirmam lá
em João capítulo 14, versículo 27, né? Algo como a Bíblia nós já estudamos aqui na lição anterior, que fala que o Pai é maior do que eu. Só que esta consideração, como nós já falamos, Hebreus capítulo 2, versículo 9, fala que agora vemos o Cordeiro, né, de Deus em glória, aquele Jesus que foi coroado, né, pelos nossos pecados ali no Gólgota. Ele foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. E esses hereges, eles não aceitam, né? Por exemplo, nós vamos tecer aqui alguns comentários que diz que Jesus morreu foi numa estaca. Então, nós vamos observar aqui, presbítero Tiago, algo que a verdadeira santidade não vai se resumir jamais à aparência ou demonstrações externas. Então, é fácil nós observarmos tudo que a Bíblia nos ensina. Então, aqui, essa doutrina bíblica mostra teologicamente, né, Jesus como verdadeiro Deus e em comum acordo com o Pai. Também, presbítero Tiago, observamos aqui, o pastor Ezequiel Soares coloca no livro aqui, o Filho Unigênito, é uma expressão que revela a divindade de Cristo. Então, o adjetivo unigênito, monogenes, provém de dois vocábulos gregos, monos, único, só, solitário. E a segunda possibilidade é o substantivo genos, raça, cepo, tipo, nação, linhagem, espécie. Então, ele mostra aqui que esse termo unigênito, porque diz aqui, o Filho é Deus, Filho unigênito com o Pai, Filho de Deus, vai justamente essa expressão revelar a divindade de Cristo. Por isso, é estranho como pode haver tantos debates sobre esse tema. Ele coloca aqui na nossa lição, né? Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino, que é o nosso texto áureo. Então ele fala que esse termo unigênito só aparece 9 vezes no Novo Testamento. 3 vezes lá em Lucas, filho único de uma viúva, capítulo 7, versículo 12. Uma filha única, está lá em João 8, 42. Meu filho, porque é o único que tenho. Uma vez em Hebreus, referindo-se a Isaac, estava a ponto de sacrificar o seu filho, quando Abraão estava para sacrificar o seu filho. Está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 17. Oferecendo seu unigênito filho de Deus ao Gólgota para morrer pelos nossos pecados. Então, nós observamos que esses grupos religiosos que classificamos como unitarista, o primeiro diz único gerado, diz que Jesus foi gerado. E o que nós não concordamos, porque Jesus, ele não é criatura, ele não foi criado como essas seitas heréticas elas colocam, né? Então, esse grupo que diz que Jesus foi gerado, ele diz que Jesus é criatura, não é igual com o Pai, não é Deus. E nós observamos que Jesus é o único do tipo, ou seja, Filho unigênito, revelado por Deus aqui entre nós como Filho. Vamos falar agora do ponto 2, a heresia do subordinacionismo. O subordinacionismo afirma ser o Filho subordinado ao Pai, sendo, portanto, um Deus secundário. Aí é um pensamento dos hereges, né? Aqueles que defendem Ário, né? Que nós estudamos na semana passada. Isso é um pensamento arianismo, né? Onde eles negam a divindade de Jesus. Arianismo, mais uma vez, negam a deidade, a divindade de Jesus. Então, quem foi o precursor? Orígenes. É um dos teólogos, né? De grande importância. Então, Orígenes, ele é um teólogo cristão, ele viveu, né, como nós observamos aqui. Foi um grande defensor da fé cristã, é o principal expoente do neoplatonismo. Ele foi discípulo de Amônio Sacras, fundador dessa escola filosófica e colega de classe de Orígenes. Então, nós observamos aqui que esses homens, eles defendiam o trinitariano, ou seja, trinitarianismo, né? Ou seja, defendiam 3 deuses clássicos e subordinacionista, como nós estamos observando aqui. Ou seja, afirmando que o Filho é subordinado ao Pai. Então é aqui
que os testemunhas de Jeová, eles se baseiam, como nós já falamos, no capítulo 14, versículo 27, né, do Evangelho segundo escreveu João. Então, Jesus não é inferior ao Pai. Então, no sentido de relação, como nós já falamos, de serviço, e não de natureza, porque a natureza, eles são distintos em si, né? Cada um tem a sua natureza, né? Entre o Pai e o Filho, Jesus mostra a obediência ao Pai. Por isso que eu e o Pai, ele pode dizer com toda certeza, como disse, né? Eu e o Pai somos um. Vamos ver agora também alguns métodos, né, que é usado pelos subordinacionistas. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como o verdadeiro homem e ao mesmo tempo o verdadeiro Deus. Somente ele é assim e ninguém mais no céu e na terra possui essa característica. Está escrito, pastor Marcílio, em Romanos capítulo 1, versículo de 1 a 4. Era bom a gente ler, não é? Justamente, a Bíblia em Romanos, o apóstolo Paulo nos diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Então aqui está mostrando a humanização de Jesus em carne. O verbo se fez carne, né, e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Declarada filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o versículo 5 aqui do capítulo 9, também de Romanos, presbítero Tiago, capítulo 9, aqui versículo 5 diz: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, bendito eternamente. Amém. Então aqui Paulo está comprovando, né, a deidade, a divindade, mais uma vez, de Jesus, né, e que Deus é Jesus, Deus é o próprio Filho, né, manifestado em carne diante de nós. Vamos agora para o terceiro ponto da nossa lição: como o subordinacionismo se apresenta hoje. Do mesmo jeito que ele se apresentava lá atrás, não é? Ele se apresenta hoje. E nós temos que ter cuidado. Por isso que é bom a gente estar na escola bíblica para aprender a palavra de Deus, para que quando a gente se deparar, né, pastor Marcílio, com uma situação como essa, a gente vai conseguir entender, né, e saber também responder a perguntas. Também a gente vai saber se posicionar. Se a gente não estuda, a gente vai ficar à mercê, né, dessas pessoas. Então aqui diz, como o subordinacionismo se apresenta hoje. No contexto islâmico, diz aqui: o islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta, e coloca Maomé acima dele. Veja só. Uma heresia bastante grave, né? Então nós observamos aqui que entre os grupos mais importantes aqui, além o islamismo, né, o Alcorão vai afirmar que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus. Isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima, conjugal entre Deus e Maria. Isso aqui é uma aberração, né? Então, por que é que o Alcorão, ele afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é Filho de Deus? É justamente porque eles tomam como base essa péssima interpretação, pois significaria uma relação, como nós já falamos, e isto, na realidade, não é fato. Então, o que é que nós observamos? Que é apenas uma colocação herética. Então, aqui temos, presbítero Tiago, dois grupos, né? Aliás, o maior grupo, como diz aqui, como é que o subordinacionismo vai se apresentar nos dias de hoje? Então, quem é o principal movimento religioso que vai expressar nos nossos dias atuais o pensamento arianista, né? Os arianos de Ario teve uma força muito grande ali no século II, século III, então, e assume publicamente as suas ideias de subordinacionistas, né, dos antigos unitaristas, são os testemunhas de Jeová. Então, ele que era trinitário na sua origem, o Charles Russell, fundador, né, dos Testemunhos de Jeová, desse movimento, só começou a argumentar contra a personalidade do Espírito Santo e atacar o trinitarianismo
adotando a crença de Ário, lá por volta de 1882, e em 1877, ele defende o ponto de vista trinitariano do Espírito Santo como uma pessoa e ataca os cristadelfianos por desviarem disso. Então, fica claro aqui que os testemunhos de Jeová, todos conhecem, né? Todos conhecem a sua prática. Então, ele diz que Jesus é um Deus com D minúsculo, né? Antes de vir ao mundo, ele era o arcanjo Miguel. Aí a gente observa que, paralelo aos testemunhos de Jeová, nós temos aqui os adventistas do sétimo dia, que esse arcanjo Miguel, para eles, é a mesma pessoa que Jesus. Ou seja, Jesus e o arcanjo Miguel são as mesmas pessoas. Isso é uma heresia, pregar isso aqui. Então eles afirmam que Jesus morreu, né, numa estaca e não em uma cruz. Quem afirma isso aqui? É justamente os testemunhos de Jeová. Eles têm essa afirmação e eles se baseiam lá, como nós já falamos, em João, capítulo 14, versículo 27. Porém, nós temos Colossenses, presbítero Tiago, leia aí para nós, vamos ler esse versículo, capítulo 1 de Colossenses, versículo 15. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então aqui nós observamos, tá claro, né, pastor Marcelo? Justamente, o que é preeminente, eu até escrevi aqui, ó, o que é prioridade, que tem a primazia. Então é isso que Paulo está dizendo aí. Tem a primazia, é criador de todas as coisas, ou seja, tem posição de prioridade. Então, se a gente for observar para responder a esses hereges, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Vamos observar Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, Gênesis capítulo 1. Versículo 27. Versículo 27. Diz o seguinte: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então aqui nós temos a criação, né, de Deus em relação ao homem, como imagem e semelhança dele. Então, se o homem é imagem e semelhança de Deus, né, nós observamos que Deus, na sua essência, né, ele não criou Jesus. Jesus não é uma criatura. Jesus é filho. Então, nós, assim como nós somos imagem, nós somos filhos também de Deus, mas somos criatura totalmente diferente. Porque a Bíblia diz: e o verbo se fez carne, ele habitou entre nós. Então, observamos aqui, né, que esses grupos arianistas que negam a divindade, a deidade de Jesus, eles defendem seus pontos de vista sem ter fundamentação na palavra de Deus. Fica claro também, presbítero Tiago, e com sólidos fundamentos bíblicos, de que a falácia da teologia unitarista de Ário, defendida ainda hoje pelos subordinacionistas, de que Jesus não é Deus, mas o Filho de Deus, não tem sustentação alguma. Então, o conceito de pai e filho na divindade não deve ser confundido com o processo de reprodução humana, como eles defendem, né? Entre Deus e Maria para nascer o filho. Então, aqui diz o seguinte: então, quando o termo filho se refere a Jesus como filho de Deus, significa sua igualdade ao Pai, ou seja, que ambos são da mesma substância e da mesma essência. Vamos falar um pouco também sobre o movimento, né, das Testemunhas de Jeová. Diz aqui: este confessa publicamente que crê na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso, Jeová, depois o Deus, está aqui com D minúsculo, poderoso, Jesus. E em seguida outros deuses menores, incluindo bons e maus. Mas a nossa fé cristã não admite a existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos. Se são falsos, não pode ser Deus. O apóstolo Paulo declara em Gálatas 4:8: todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo, e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele.
Por isso que existe uma pergunta, presbítero Tiago, muito importante, né, que incomoda muito os TJs, né, os testemunhas de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Então, nós observamos aí, se a resposta for positiva, elas são obrigadas a reconhecer a divindade, a deidade de Jesus e também aceitar a trindade divina, coisa que eles não aceitam, né? Eles vê isso aí de uma forma totalmente diferente. Como nós já falamos que os testemunhos de Jeová, além de negar, juntamente com os grupos de muçulmanos, né? Por exemplo, os muçulmanos, eles reconhecem Deus como Messias, mas não reconhecem Jesus, né, como o Filho de Deus. Aí vem o questionamento que os testemunhos de Jeová se baseiam em João 14, 27, quando diz: o Pai é maior do que eu. Então, quando a Bíblia diz lá o seguinte: ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então isso aqui está na Almeida Corrigida Fiel, a expressão lá de João capítulo 14, versículo 28. Então essa declaração de Jesus deve ser compreendida dentro do contexto bíblico, né, mais amplo. Aqui estão algumas maneiras de nós entendermos esta passagem, esta afirmação. Jesus, na sua condição humana, por exemplo, quando Jesus disse que o Pai era maior do que ele estava falando no contexto da sua encarnação. Como Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8 explica, Jesus, sendo Deus, esvaziou-se ao assumir forma de servo e se tornar humano. Está lá quando diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, o que é que nós observamos? Que nesse sentido, Jesus, enquanto estava na terra, né, porque ele foi enviado pelo Pai, estava em uma posição inferior ao Pai em função e status, mas não em essência ou natureza. É o que nós falamos aqui, no sentido de relação, de unidade, de serviço e não de natureza, né? Ou seja, em relação ao sentido, serviço, Jesus, ele tinha obediência ao Pai. Então, ele era subordinado ao Pai nessas condições e não de natureza. Aí aqui diz o seguinte: a distinção entre a função e a essência. Por exemplo, a Trindade ensina que Deus é um em essência, mas três em pessoa. Já estudamos: Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são iguais em natureza divina, mas desempenham funções diferentes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje nós estamos estudando aqui a igualdade entre Pai e Filho. Cada um tem seus atributos separados. Então, porém ligados, né, pastor? Em unidade. Em harmonia, né? Tanto o Pai quanto o Filho quanto o Espírito Santo, eles estão em uma essência só. Aí aqui diz o seguinte: o Pai envia o Filho, João 3,16. E o Filho se submete voluntariamente à vontade do Pai, vindo à terra. Essa submissão não significa, presbítero Tiago, e demais que estão nos ouvindo, inferioridade em divindade. Muito pelo contrário, mas uma ordem funcional dentro do propósito divino. Então Deus, ele, em todo o seu projeto, para restaurar o homem do seu pecado, ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. Enquanto Jesus andou aqui na terra, ele nunca fez nada para desagradar o Pai. Tudo que ele fez foi para agradar o Pai e fez dentro da vontade do Pai. Mesma coisa é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nunca vai fazer nada para desagradar o Pai. Tudo que ele fizer é tudo dentro da vontade do Pai. É justamente essa essência, essa igualdade, né, pastor Marcílio? Justamente. Então nós observamos isso aqui e são textos, né, muito contundentes que incomodam, né, as pessoas, porque muitos não gostam, né, de ler realmente a palavra de Deus, que vai mostrar, né, essa clareza da unidade, do relacionamento, né, da interatividade entre Deus, Criador de todas as coisas, né, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outro detalhe que também observamos, presbítero Tiago, é o retorno de Jesus à sua glória.
Lá em João capítulo 17, versículo 5, a Bíblia diz que Jesus ora ao Pai dizendo o seguinte: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Olha que expressão linda, né? Com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então... Está falando do passado e presente. E presente, justamente. Então aqui Jesus está em um diálogo. São duas pessoas. Um diálogo com o Pai. E um diálogo de intimidade. De intimidade, dizendo assim: glorifica-me, ó Deus, ó Pai, né? Com a tua glória. A glória que quando eu estava junto de ti, eu tinha também. Então, porque naquele momento, Jesus está retornando. Então, isso vai mostrar que antes da encarnação, olha bem, Jesus está na glória. Antes da encarnação, Jesus compartilhava plenamente da glória divina com o Pai. Ou seja, Pai e Filho em unidade, em harmonia, na glória do Pai. Então, ao dizer que o Pai era maior, como os testemunhas de Jeová afirmam, né, é dizer que ele estava se referindo à sua posição temporária como servo na terra, mas em igualdade, em unidade, em atributos, em substância e em essência, cada um com seus atributos divinos, separados, né? Mas ele voltaria à sua glória plena após a ressurreição e a sua ascensão. Então, concluindo este pensamento, né, Jesus não estava negando de maneira nenhuma a sua divindade, a sua deidade, né, ao dizer que o Pai era maior do que ele. Muito pelo contrário, vou afirmar, Jesus não é inferior ao Pai. Porque aqui, no período pré-niceno, aqui diz o seguinte: o subordinacionismo foi, lá no século II, século III, uma tentativa, né, de Orígenes. Porque Orígenes, Tiago, o pastor Ezequiel Soares coloca aqui no livro que existia dois grupos, os grupos de Ário e aqueles que não apoiavam o arianismo, eles disputavam entre si, porém, esses dois grupos rivais, eles concordavam com Orígenes. Então ele diz aqui, ó, essa tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como filho de Deus, inferior ao Pai. Por isso que eu digo, Jesus, né, nunca foi inferior ao Pai. Aí é aqui onde esses grupos aqui subordinacionistas, né, como os Testemunhas de Jeová, grupos unitaristas, porque nós já aprendemos mais uma vez, só lembrando aos irmãos, né, que os unitaristas, eles separam as pessoas, Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também separa as substâncias, né? Então, se separa as substâncias... O erro está aí, né, pastor? Justamente. De separar as substâncias. Que nós vimos que tem harmonia e unidade, tudo junto, né? Como pessoas diferentes, tudo bem, né? Pai é Pai, Filho é Filho, Espírito Santo é Espírito Santo. Mas a substância não pode ser separada. Justamente. Aí vai trabalhar a essência. Então, quando eu digo aqui que Jesus não negava essa divindade dele, né, ao dizer que o Pai era maior do que ele estava se referindo à sua posição de servo durante o período que ele passou aqui na face da terra, durante a sua encarnação. Ou seja, em essência, a natureza, Jesus é igual ao Pai. Está lá, João 10:30. Eu e o Pai somos um. Então, mas em função e papel, durante seu ministério terreno, ele assumiu uma posição de submissão. Jesus foi submisso ao Pai durante o seu ministério terreno, né, para cumprir o propósito de Deus. Pastor Marcílio, para complementar o que o senhor falou, é bom a gente ler aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, que diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz.
Que maravilha, né? Paulo, né, nos dando uma lição, comprovando a obediência de Jesus como filho ao Pai, né, e ao próprio Deus. Se ele se esvaziou-se, é porque ele era. E no versículo 9, também diz assim, ó: por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Glória a Deus. Porque se pode dobrar todos os joelhos. É aquilo que a gente falou, né? É a mesma substância, é a mesma essência. Então, quando a gente adora a Jesus, a gente está adorando a Deus. E mesmo assim, ele assumiu, né, essa posição de submissão, né? E em essência e natureza, Jesus é igual ao Pai. E o versículo 11 diz assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Que coisa linda, né? Já estamos caminhando para a conclusão da nossa lição. A conclusão diz aqui que o termo de filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico, não só agora, mas desde o período dos pais da igreja, né? A interpretação bíblica que se faz Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. E ponto final. Por mais que as pessoas queiram omitir, né, essa verdade, né, tem aí muitas seitas, muitas heresias que surgiram há muito tempo que quer omitir, né, esta verdade, mas essa verdade está clara, né, aos nossos olhos na palavra de Deus. E aqui também, presbítero Tiago, nós temos aqui, né, no Salmo 45, versos 6 e 7, corroborando com o próprio texto áureo de Hebreus, capítulo 1, versículo 8, a seguinte expressão: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborrece a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Olha que expressão, né? Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria. Aí, o comentador diz aqui: que história é essa de o Deus do versículo 7, do verso 7, está ungindo o Deus do verso 6? Então aqui se refere a quê? Ao Filho e ao próprio Deus. Quando nós observamos o seguinte: isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade, mas a Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 8, que é o nosso texto áureo, traz a explicação e revela que Deus, nessa passagem, é uma referência a Jesus. A explicação está em Hebreus 1:8. Trata-se do relacionamento, como nós já falamos, entre o Pai e o Filho. Tanto de subordinação quando Jesus esteve na terra, mas de igualdade quando ele estava na sua glória, como nós já falamos. Glória a Deus. Né? E que a unidade de Deus, ela é plural. Amém, amém. Graças a Deus por mais um podcast, por mais um programa EBC em Foco. Quero agradecer ao pastor Marcílio. Estamos sempre aqui, presbítero Tiago. Agradecemos a todos em nome de Jesus. Quero agradecer a você que esteve aqui com a gente até agora. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. E na próxima semana tem mais. Vamos estudar a lição de número 7. Estaremos aqui falando sobre as naturezas humanas e divina de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos, como de costume, encerrar com oração. Eu peço que você ore com a gente em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, te damos graça por tudo, por estar aqui na tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por estar conosco neste momento que nós estamos falando da tua palavra. Obrigado pela vida do pastor Marcílio. Obrigado pela vida dos ouvintes que estão nos ouvindo e vendo. Pai amado, te pedimos, Pai, as tuas bênçãos sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Recebam todos a bênção. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, a comunhão e consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. Amém.